Bem-vindos a mais um Pegos pelo Tráfico. Hoje com uma figura ilustre, contato de Dubai, esteve junto com a gente na viagem lá, vai contar um pouquinho da experiência dele com Dubai. E se você tem nos acompanhado e gosta do assunto de marketing digital, de investimento, tem um curso meu gratuito, disponível para todo mundo que quiser fazer, para ensinar você a colocar a tua empresa no mapa do Google. Você precisa entrar aí na descrição do vídeo, clicar no link aí e dizer eu quero e a gente vai colocar você lá no treinamento, tá bem? Gabriel Carmo, nosso ilustre companheiro da Monte Bravo Investimentos. Gabriel, prazer ter aqui com a gente, falar um pouquinho a respeito da sua carreira, da sua vida, da história, de por que foi para Dubai, o que você achou lá. O povo vai sempre procurar alguma coisa. Conta um pouquinho do Gabriel, da história. Gabriel é casado, diferente do colega, do Luquinhas, né? Que apesar da mesma idade, está numa outra fase da vida aí. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Ô Gil, primeiramente, obrigado pela oportunidade, pelo tempo. É uma honra estar aqui com você novamente. E, bom, casado e agora pai do Anthony, né? O Anthony, ele chega aí, se Deus quiser, em março e muitas expectativas. A gente teve várias notícias de gestação durante a viagem, né? Foi massa demais, assim. Foi. Anthony, menino. Menino. Tá preparado já, não? Vamos ver, né? Muita coisa a gente aprende ao longo da trajetória. É isso aí mesmo. Mas é bênção de Deus e o que ele tem pra mim, eu tô preparado pra receber e vambora. Gabriel, conta um pouquinho da tua história. Você disse pra mim que foi bancário e aí foi pra essa rodovia aí, pra essa estrada do investimento e hoje tá é a maior corretora da XP hoje, maior escritório XP no Brasil hoje, é isso? Exato. Antes de falar um pouco da Monte Bravo ali, eu lembro que na época ali de escola, quando menino ainda, eu sempre tive muito gosto e estudava bastante, principalmente aquelas matérias exatas, né? A matemática, química, física. E por gostar de números, eu acreditei na época que a área comercial, o banco, que na época era alvo de muitas pessoas, né, para se trabalhar, seria o meu caminho também, né? Comecei no banco com 18 anos. Qual banco, Gabi? Banco Rendimento. Banco Rendimento. Eu fui Banco do Brasil, concursado do Banco do Brasil. Foi bancário também? Mais nessa idade aí. É. Show de bola. E na época eu fazia matemática na Unicamp, né? E comecei lá como estagiário. Trabalhava com empresas do middle market, empresas com faturamento até 30 milhões ano. Uhum. E a partir dali fui galgando outros patamares. Passei por outro banco no segmento INSS, para trabalhar com pessoa física, onde eu fiquei lá por quase 5 anos. Né? Saí, fui para São Paulo fazer um curso de planejamento financeiro para atender aqueles meus clientes que antes eram atendidos no banco, né? No sentido de estruturar, né? Ajudá-los a sair de possíveis dívidas, né? E entender um pouco mais do que era o mercado financeiro, além ali dos próprios produtos bancários. Além de vender seguro. Além de vender seguro, consórcio, capitalização. Plim, plim, din, tim, tim, vamos embora. Exatamente. E passo a atender alguns clientes. Bom, seguindo ali na história um pouco mais rapidamente, passo num processo seletivo do Banco Itaú, onde tinham mais de 4.000 candidatos, e eu fui um dos escolhidos dentre 30, né, para trabalhar ali mais com a parte patrimonial, seguros, voltado para proteção. Dentro do Itaú, da dentro estrutura do Itaú. Funcionário do Itaú. Onde eu permaneci ali também um pouco mais de 1 ano e meio. Né? E foi aí que, em uma dos retornos ao Brasil, no momento eu tinha saído para Punta Cana, para férias, junto com a minha atual esposa, e eu sou abordado via LinkedIn por um headhunter que me abordou de uma forma diferente. Conta pra gente essa experiência. Bom, uma pessoa assim voltando de férias, chegou no Brasil, ligou o celular no avião, mensagem. E aí tinha uma mensagem, né? Porque já tinha um histórico ali. Antes disso, inclusive,
passei por um banco cooperativo Aham. também, onde eu atendia a pessoa física e ao mesmo tempo pessoa jurídica. E esse headhunter me mandou a mensagem ali, poxa, tem uma oportunidade com essas características, acredito que o teu perfil encaixe nisso, né? Podemos conversar? Algo bem sutil, nada muito agressivo de pessoas que estão, de fato, prospectando, Uhum. né? E foi muito engraçado, porque no mesmo dia nós fizemos 3 reuniões. Então eu fiz uma reunião de manhã com ele e com uma outra pessoa do RH, Uhum. um pouco antes do almoço, com ele somente, e no final do dia, com ele, com a pessoa do RH e com um dos sócios da antiga ZAL, um escritório de Porto Alegre, que foi adquirido posteriormente pela Monte Bravo Investimentos. Uhum. E é daí que eu chego na Monte Bravo. Né? Esse mercado de buscar o gerente, de comprar carteira, de ir atrás do cara que está no mercado, é comum dentro do mercado financeiro? É comum. É. É comum. Carteira de clientes vale dinheiro. Mas mais do que isso, né? A confiança que esses clientes têm em você como profissional, né? Para que eles vá com você em qualquer instituição que você vá. E os clientes acompanham, Gabriel? A grande maioria, sim. Sim. Tem exceções, por óbvio, né? Mas hoje em dia, como o produto ele se tornou praticamente commodity, a gente tem produto no banco, tem na corretora, tem na boutique de investimentos. O que vai fazer a diferença mesmo é o atendimento e o teu posicionamento perante tudo isso, né? Porque há muito tempo nós vivemos a era dos bancos, que nada mais era do que 5 bancos que detinham ali praticamente 100% do mercado de investimentos, né? Depois tivemos a era das plataformas, muito capitaneado pela XP, depois BTG, Uhum. que de certa forma democratizou o acesso a produtos num ticket bem baixo, né? Hoje você consegue investir a partir de 10, 30 reais, né? Isso acabou trazendo mais informações para as pessoas físicas principalmente, e hoje a gente vive a era das assessorias, onde o que a gente foca não é mais o produto, mas sim o serviço e a inteligência prestada para aqueles investidores. Um cliente Monte Bravo hoje, o que ele tem de diferente do resto? Assim? O que a empresa de vocês entrega que um outro escritório da XP não entrega? Acho que sem falar mal de nenhum, Sem falar mal de ninguém. concorrente, assim, a gente tem um cunho muito forte por serviço. Então, estar próximo ao cliente e mais do que isso, olhar para o patrimônio dele de uma forma 360. Porque eu comparo muito com a época do banco. Uhum. Né? O cliente ele tinha um gerente pessoa física, um gerente pessoa jurídica, uma outra pessoa que cuidava da parte patrimonial dele, e no final do dia, essas 3 pessoas não se conversavam. Então, como você tem uma eficiência, uma eficácia no planejamento dos seus investimentos, do teu patrimônio, sendo que as partes não se conversam? E a Monte Bravo vem muito de encontro a isso, né? Ela surgiu lá em 2010, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e ela ganhou espaço por entender isso rapidamente. Então, ao longo desses 13 anos, ela foi estruturando dentro da própria empresa áreas para atender os clientes nessas diferentes frentes, sejam elas pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Então, claro que o nosso core é inteligência com investimentos, a parte líquida do patrimônio. Mas não somente isso. Hoje nós falamos de questões fiscais, tributárias, sucessórias, investimentos que estão no Brasil, mas também fora. Hoje nós temos parceiros lá fora para estruturar essa carteira internacional. Então, no final do dia, a gente está olhando para o patrimônio, de fato, Alguma de forma coisa 360. de cripto dentro da estrutura, não? Não. Não. Ainda não ou não? Não está no radar, né? Ainda é um mercado que
está passando por uma regulamentação, mas ao mesmo tempo não se sabe se isso vai acontecer ou não. Uhum. A própria XP, ela abriu e fechou a negociação de cripto por 2 vezes, uma recentemente, né, no mês passado. Então ainda assim é um mercado que a gente não joga. A gente não joga esse jogo ainda. Tá. Tá? Mas Você, Gabriel, joga não? Tem não, alguma coisa em cripto? Nunca teve. não, nunca tive. Nunca tive. Também não sabe. É meio que nebuloso o negócio, né? Ou não? Eu leio algumas matérias, mas assim, falar que eu sou especialista em criptomoeda, né? Muito puxado pelo Bitcoin, Aham. aí não, Não. né, não é o foco. Tá. Gabriel, hoje no mercado brasileiro, assim, um cara do meio para frente, do meio para trás, sei lá, qual que é o público da Monte Bravo? Vamos começar por aí. É o investidor que tem quanto investido, a partir de quanto, qual que é o que é que a Monte Bravo procura no mercado para a gente poder seguir e entender quais os produtos e tal. Tá, legal. Sem, né, demérito algum, né? Hoje o nosso público é o público alta renda, né? Uhum. O público private, Uhum. né? Mas, claro, hoje nós temos contas que são abertas a partir de 300 mil. Uhum. Então, para ter uma assessoria com o time da Monte Bravo, carteiras a partir de 300 mil reais. Legal. Né? Mas o nosso público, né, o nosso foco são clientes com uma carteira de 1 milhão para cima. É o que a gente chama na bolsa de cliente qualificado lá. Investidor qualificado. Exatamente. É isso, né? Cliente qualificado e os clientes profissionais que são de 10 para cima de liquidez. E dentro desse ambiente do cara com 1 milhão de reais investidos hoje, o que o Gabriel tem orientado os clientes a fazer? Como tem sido montada carteiras para um cara que nem gosta de arriscar demais nem de menos, que tem lá 1 milhão e não vai precisar daquele dinheiro nos próximos 12 meses? O que o mercado brasileiro está oferecendo hoje? Porque eu acho que é bacana a gente entender que quando a gente fala a respeito de investimento no Brasil, por mais difícil que seja a condição do país, tem gente lá na Alemanha com investimento sem nenhuma remuneração inflacionária, vivendo inflação. Então Sim. eles estão lá perdendo dinheiro e olhando para a gente. O que a gente tem para oferecer para esse povo? Tá. Falando um pouco de cenário macroeconômico, né, o que dita a grande parte dos investimentos no mundo é o cenário americano. Né? Então, os títulos de 10 anos do governo lá nos Estados Unidos. Né? E o cenário que a gente está vivendo é que nós temos uma remuneração bem alta em dólar, em torno de 5, 6% ao ano em dólar. Lá no título deles. Lá no título dele, chamado de bonds. Uhum. Né? E aqui a gente tem uma projeção de Selic a 11,75 e a 9% no ano que vem, segundo dados do Boletim Focus, do Banco Central. Né? Então, o que o investidor estrangeiro, principalmente, ele olha? Ele fala, poxa, uma Selic a 13,75 talvez compense o risco aqui no Brasil, vou remunerar mais o meu capital. Uhum. Entretanto, à medida que a taxa de juros nos Estados Unidos sobe e a taxa Selic aqui cai, esse cenário vai ficando menos atrativo. Então a gente tem uma fuga de capital estrangeiro do Brasil para outros países, principalmente Estados Unidos. Legal. Né? E o Banco Central ele tem um dever, né, e um desafio muito grande de controlar isso através de política monetária, que nada mais é do que usar mecanismos para se ter um bom avanço ali da economia e ainda assim não deixar com que a taxa de câmbio dispare. Né? $1 a 5, 6 reais aqui é algo muito alto. Né? Isso prejudica ali até nas questões de balança comercial. Até para ir para Dubai é ruim, né, cara? Até para ir para Dubai fica mais caro. Você vai ter que comprar o dólar ali. Né? Mas sem entrar muito nessas questões técnicas, né? Mas ainda assim, olhando para um cenário global, acredito que essa pergunta aí é de fato a pergunta do milhão. Sim. Né? Como é que se investe? Como é que eu tenho um capital protegido, uma boa rentabilidade e ainda uma liquidez? Né? São os 3 pilares, né? Rentabilidade, a liquidez, que é aquela disponibilidade do recurso de imediato, e a segurança. Né? E são 3
pontos que são difíceis de ter ao mesmo tempo, né? Salvo algumas exceções. Então, é um trabalho muito de inteligência e, primeiro, de entender o contexto daquele investidor especificamente. Tá. Né? Hoje, esse cara do meio, que é um cara moderado, mas não é conservador, tem esse 1 milhão e não vai usar ele nos próximos 12 meses. O Gabriel indica o que hoje? Bom, a gente tem que olhar para algumas classes de ativos, né? Como é Aham. que eu divido o meu patrimônio em diferentes caixas, né? Vamos Legal. assim dizer, que é o que os estudiosos chamam de asset allocation. Então, como que eu aloco o meu recurso? Então, a gente vai olhar para uma parte muito importante, que é a parte atrelada à inflação, né? Então, eu preciso proteger o meu poder de compra ao longo do tempo e, mesmo assim, ter um juro real, que é o juro acima da inflação. Legal. De outro lado, eu vou olhar para a parte pré-fixada, que é aquela parte que eu garanto de antemão a rentabilidade que eu terei anualmente nos próximos anos, né? E a gente tem a parte de pós-fixados, que na maior parte das vezes, atrelado à própria Selic, né? E aí tem fundos multimercados, tem bolsa de valores, né? Sempre dividindo. Nunca colocando tudo num lugar só. Sim e não. Sim e não, Depende. depende, né? Porque, né, quando você diversifica muito, né, possivelmente você não sabe o que de fato você está buscando, né? Para que serve a diversificação? Para mitigar riscos, né? No sentido de que, se uma dessas caixinhas não está performando bem, isso não impacte todo o restante do planejamento, né? Em contrapartida, existem operações na própria bolsa de valores que são mais seguras do que a própria renda fixa, né? Então, existem até alguns investidores que acreditam que é o buy and hold, né? Eu compro e seguro eternamente sem fazer nada. Não é por aí, né? Existe o buy and hold, mas ao longo da jornada, alguns ajustes, algumas operações para proteção ou até mesmo para alavancar um ganho na própria renda variável. Então, existem diversas possibilidades, né? Mas aí, fora o perfil moderado, não vou usar o dinheiro, eu também olho para a questão familiar, né? Porque, entenda, Gil, não adianta nada eu fazer um bom trabalho na questão dos investimentos e, por outro lado, eu estar exposto a alguns riscos, né? Quais são eles? Um divórcio, um falecimento de um provedor de renda na família, né? Um custo de sucessão que pode colocar esse patrimônio em risco, né? Hoje a gente vive num país que se paga muito imposto durante a vida e quando falece, a família ainda paga mais imposto daquilo que, teoricamente, já é de direito. Já foi pago o imposto. Já foi pago, né? E enquanto nos Estados Unidos, a carga sucessória ela é muito mais alta, de 40% a 60%. Só que lá, durante a vida, eles têm a contraparte. Infraestrutura, educação, saúde. Então é um cenário diferente, né? Então, olhar para tudo isso é muito importante para você fazer um planejamento eficiente. A pergunta de 1 milhão. Uhum. Quanto o Gabriel precisaria ter investido hoje para se aposentar hoje? Pega a calculadora aí. Bom, hoje, no meu padrão de vida, eu acredito que 2 milhões já mantém o meu padrão e ainda consigo investir parte. Ok. Né? Mas... Entendendo que o mercado hoje está remunerando mais ou menos a 1% ao mês, é isso? Exatamente. Quer dizer, Exatamente. então a pessoa hoje, com 2 milhões aplicado, ele teria um rendimento mensal de uns 20 mil e teria que reaplicar uma parte disso para não comer Exato. tudo, para não ir desvalorizando, né? E viver... Dá para viver em Dubai, não? Aí precisa de um pouco mais, né, Um Gil? pouquinho mais. Um pouquinho mais. Ô Gabi, falando de Dubai, né? Eu acho Uhum. que é legal essa história, porque assim,
Eu sou alguém que falo bastante pro meu povo, pro pessoal que está em volta de mim, da necessidade deles começarem a investir cedo. Uhum. Quando a gente joga numa linha do tempo, juros compostos, né? Juros sobre juros sobre juros sobre juro, Sim. o cara que começa a guardar dinheiro com 17, 18 anos, quando ele chegar na minha idade, ele está aposentado faz tempo. Mesmo que ele comece guardando muito pouco, porque a condição de início de carreira não é um salário que vai sobrar muito dinheiro para guardar, Sim, para sim. investir. Mas que o hábito de investir, é um hábito, né? Esse dia após dia, mês após mês, investindo um pouquinho, isso vai fazer com que a pessoa crie lá um corpo, uma quantidade de grana que justifique uma aposentadoria precoce. Uhum. Porque eu não acredito no sistema previdenciário brasileiro. Ele tem um limite, um teto, então não dá para receber 20 mil por mês do INSS, é Não. impossível. Como criar essa cultura de investimento no jovem, no adolescente, no ambiente onde a gente está inserido, na igreja? Como explicar para um menino desse de 20 e poucos anos que se ele guardar R$ 100 por mês, quando ele chegar em 50 anos ele está aposentado? Sim. Como levar esse conhecimento para frente? Esse é um grande desafio do Brasil, não somente do Gabriel, do Gil. Estudo recente do Serasa, agosto de 2023, apontou que 71 milhões de brasileiros estão inadimplentes hoje. Uau. Né? É muita coisa. E quando a gente olha para nossa educação, para a base, não se fala de dinheiro na escola. Não. Muito menos na faculdade. Eu, pelo menos, não tive uma matéria que se chamasse planejamento financeiro ou educação financeira, algo nesse sentido. Então, a gente se vê num desafio muito grande de levar isso para a população no geral. Né? Hoje, dentro da própria Monte Bravo, nós temos um braço chamado Alps, que é uma empresa de educação financeira, onde nós fazemos eventos em empresas, em escolas, para público, muitas vezes, que não tem a capacidade de ser os nossos clientes hoje, ou às vezes nem terão capacidade de ser os nossos clientes, mas que de certa forma estamos contribuindo para essa conscientização. Porque eu entendo que o ser humano como um todo, ele tem uma visão muito imediatista, né? Sim. Se ele sim. coloca R$ 100 hoje num potinho lá, num À tarde cofrinho... ele quer saber seu mentor já. Exatamente. E Na muitas verdade coisas... é pior que isso, né, Gabi? Antes de pôr, ele quer saber quanto vai dar à tarde. Para ver se ele vai pôr, se ele não pra vai ver gastar. se ele vai pôr, E assim, muitas coisas, as maiores, né, levaram-se tempo para serem construídas. Né? Se você abrir uma empresa hoje, não é amanhã que ela vai estar gerando os frutos. Tem um tempo de maturação do negócio, Sim. né, um tempo ali de solidificação desse negócio. E assim acontece também com as finanças pessoais. Então a gente tem aquelas pessoas que estão inadimplentes, que precisam olhar para a questão das dívidas mesmo. Né? Como é que eu troco uma taxa menor por uma maior por uma menor? Como é que eu prolongo uma dívida? Como que eu enquadro isso no meu orçamento doméstico? Não é algo tão trivial. Né? É verdade, as pessoas ficam pagando juros de cheque especial, né? Que são Sim. os mais altos no mercado, cheque especial e cartão de crédito. Né? Poxa, vai pagar o mínimo do cartão? Claro que existem alguns casos bem críticos, né? Mas outros que conseguem, ali no curto prazo, um pouquinho de orientação, serem resolvidos. Tá. Exato. Você tem de cabeça, eu tinha esse número bem fácil, assim, o cara... Quanto que um jovem de 20 anos teria que colocar mensalmente numa aplicação dessas que a gente tem hoje para chegar com 50 anos com uma aposentadoria legal? O que é uma aposentadoria legal? Sei lá, com esses 20 mil por mês, assim. Aí preciso fazer conta, precisa de uma HP. Precisa dar uma HPzinha para fazer. Precisa. Mas quanto mais tempo, menos é a parcela mensal, certo? Exatamente. Então, quanto antes começa, mais fácil é o caminho. Não digo mais fácil, mas mais confortável
no sentido de que eu não preciso fazer nenhuma loucura para sair do zero pro 20 mil de renda em pouco tempo, né? Massa. Uma outra questão é a questão da aposentadoria, que você bem citou, né? Hoje nós temos, assim como no Japão, uma população que está envelhecendo e cada vez menos mão de obra, né? Então, se vê uma população ativa menor do que se via há alguns anos atrás, Sim. né? E isso é um problema, porque A menos conta não pessoas vai para fechar. sustentar as outras que estão se A aposentando. conta não fecha. Menos gente Não fecha. pagando o INSS, mais gente tomando dinheiro de lá. Exatamente. Vai chegar uma hora que vai faltar. Esse é um problema. E a grande massa da população não enxerga isso. Enxerga que vai dar ruim, que vai dar problema. Acredito que uma boa parcela sim, mas uma outra parcela não, né? Até porque muitas pessoas ainda não têm acesso, apesar das redes sociais aí estarem para quase todos, a essas informações. Então a gente tem, sem entrar em caráter político, por óbvio, né? E sendo apartidário, né? Os governantes que passaram nos últimos 20, 30 anos não querem que você tenha de fato a informação que irá abrir os seus olhos, Tá. né? Quanto menos informação, mais fácil de manipular e mais fácil de fazer as políticas, entre aspas, populistas. Você falou um pouquinho a respeito de investimento fora do Brasil. Hoje é simples para um cidadão brasileiro ter dinheiro aplicado em fundo de título da dívida do governo americano? É possível isso? São 3 formas hoje. Hoje, plataformas de investimento já permite isso na pessoa física, sem sair do Brasil. A outra, ainda como pessoa física, você consegue abrir uma conta lá fora e investir como pessoa física. E a terceira é estruturando offshore, que nada mais é do que uma pessoa jurídica, né, fora do Brasil. Só que tem custo para se manter uma offshore. Então aconselha-se que seja pelo menos $500 mil para começar a pensar em levar offshore. isso pra fora. Exato. Tá. Exato. E dentro do aspecto nacional, quando a gente fala de holding, essas coisas, por que que existe, o que é? Acho que é legal explicar um pouquinho disso para as pessoas, já que a gente está nessa área mais de conceito, né? O que é uma holding? Tá. Ficou muito bonito americanizar alguns termos, né? Dentre eles a holding, que nada mais é do que uma pessoa jurídica. É um caráter jurídico, né? Muito se fala em blindagem, e eu não gosto de utilizar blindagem, porque hoje ali com uma assinatura do juiz, aquilo ali se descaracteriza, né? Então a holding, na verdade, dentre outras coisas, uma estrutura, né, para se organizar patrimônio e para pensar também numa sucessão menos custosa e menos burocrática, onde você vai apenas doar cotas, claro que pagando, né, os tributos, TCMD, só que você faz isso de uma maneira menos custosa, como eu disse, e menos burocrática. Então o patrimônio da família está dentro de um CNPJ, e você faz a troca da titularidade do CNPJ e o patrimônio segue sem precisar vender, comprar, transferir, esse tipo de coisa. Você doa as cotas. É isso. Exato. Só que a gente está falando de patrimônio físico. Né? Quando a gente vem falar um pouco sobre investimentos, não faz muito sentido ter investimentos dentro de uma holding. Eu estou entrando aqui até num viés que não é muito o meu viés, né? Eu tenho uma área para falar sobre isso, mas como eu abordo isso todos os dias, é natural, né? A holding, ela é uma das estruturas sucessórias disponíveis. Legal. Temos outras, como a própria Previdência, que é um mecanismo que pode ser utilizado tanto para a valorização do teu patrimônio, como um mecanismo que não entra em inventário. Então é transmitido de forma automática para os herdeiros. Né? Temos outras, temos os próprios investimentos lá fora, temos a apólice de seguro vitalícia. Né? O que é isso? A apólice de seguro vitalícia é você comprar um capital que você vai utilizar para sucessão ou para custear teu padrão de vida pós-falecimento, né? Pagando-se menos. Então vamos supor que
eu precise lá na frente de um patrimônio de 1 milhão, na verdade 1 milhão, para fazer sucessão de todos os meus bens. Uhum. Então, quando eu faço isso em vida, esse 1 milhão que eu precisaria lá na frente, eu consigo estruturar, um exemplo, por 500 mil ao longo de 10 anos. Uhum. Então, é uma estrutura através de um seguro que vai perdurar por toda a vida, pagando-se menos. E aí a gente tem uma questão fiscal e tributária muito grande, né? Um diferimento fiscal tributário. Isso é uma das estruturas utilizadas também. É legal reforçar, Gil, que uma estrutura não anula a outra, né? Pode-se utilizar estruturas temporárias ou até mesmo estruturas permanentes, né? Pode ser que uma hold seja viável para uma pessoa, pode ser que não seja, né? Então existem alguns mecanismos para se olhar para essa parte fiscal, tributária e sucessória. Para poder ajudar os que ficam depois que você morre. É isso. Basicamente é traçar um plano para saber como que a coisa vai acontecer depois. É isso? Falando em questão sucessória, sim. Sim. Mas existem coberturas em vida também, né? Para uma invalidez, por exemplo, para um acidente, questões de internação hospitalar, né? Existe seguro para internação hospitalar? Existe. É um Para seguro- diária de internação hospitalar. Um seguro médico? Não. É um seguro de internação mesmo. É uma quantia que você recebe por dia acima de 5 dias de internação, né? Então, por exemplo, contratei R$ 500, né? Você vai receber R$ 500 por dia a partir do 6º dia. Entendi. Né? É mais nesse... E dentro da Monte Bravo, vocês também trabalham no aspecto da previdência, do seguro, tudo isso? Sim. Hoje nós temos empresas parceiras, né? As maiores no mercado, algumas nacionais, outras multinacionais, para se utilizar desse mecanismo, né? Uma vez que ele é o melhor mecanismo para aquele cliente. Massa. Gabriel, falando um pouquinho do Gabriel, assim, trajeto, história, tem alguma coisa que você olha para trás e que você faria diferente? Você hoje olhando fala, cara, eu fiz um negócio assim e não gostei. Hoje eu iria por outro caminho. Uhum. Tem alguma coisa? Olha, eu acho que se eu mudasse alguma coisa no passado, possivelmente eu nem estaria aqui hoje, né? Mas com o entendimento hoje, até à luz da palavra, né, muitas coisas que a gente vive ali na adolescência, até mesmo na fase adulta, eu não teria vivido, né? Legal. Que são as coisas que o mundo proporciona hoje, né? Eu nunca fui uma pessoa que usei droga, que bebi, né? Então, mas mesmo assim, estive em ambientes, por vezes, que tinham tudo isso à disposição. Podia ter evitado Né? isso. Hoje nas baladas, mundo afora aí, a gente tem isso de uma forma muito fácil. Sim. Né? Eu cresci numa região onde eu tava uma rua do morro, né? E sem dizer assim, né, quem mora no morro é bom ou é ruim, acho que não é esse o intuito, mas é que a gente ouve muito sobre tráfico de drogas, Sim. né, nas periferias. E eu nasci praticamente numa periferia, onde muitos daqueles garotos que jogavam bola comigo na rua, ou eles faleceram, ou eles foram presos, ou venceram na vida no sentido de trilhar um caminho da maneira correta, né? Sem precisar pegar atalhos. Então, se fosse mudar alguma coisa, eu queria ter conhecido Jesus antes do que eu conheci. Massa. Né? Que foi através até do nosso amigo Igor. Do Igão. Do Igão. O Igão, eu preciso trazer ele aqui um dia para gravar. O Igão é uma lenda, é um dos maiores evangelistas que eu conheço aí. O cara fala de Jesus sem bloqueio para qualquer um, em qualquer lugar que ele tiver. É um monstro. É Ô, isso Gabi, aí. e Dubai, cara? Sonho realizado. O que te levou aí para Dubai? Por quê Dubai? Por que essa excursão? Como que foi isso aí, assim? É muito engraçado, né? Porque até uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu não tinha nem saído do país. Né? Aí eu ganhei 2 viagens numa empresa de marketing multinível que eu fazia de forma paralela ao trabalho tradicional. Uhum.
Porque num dado momento da minha vida, eu passei a ter gosto pela leitura. Né? Antigamente na escola eu só lia ali pra fazer a prova, pra prestar vestibular, e era aquilo, não pegava livro pra ler. E eu passei a ler, né? Livros voltados para educação financeira, Robert Kiyosaki, Gustavo Cerbasi, o próprio Napoleão Hill, ali com aquele monte de livro que ele tinha. E foi moldando, de certa forma, a minha forma de pensar. Né? Então, o que eu não tive acesso quanto criança, eu tive acesso através dos livros. E Legal. entendi que, poxa, acho que tem um mundo maior do que esse que eu vivo. E aí, convivendo com pessoas que pensavam de forma semelhante a mim, né, eu comecei a galgar patamares maiores, né, no sentido de conhecimento e no sentido também financeiro, por óbvio. Né? E 2019, 2017, eu saí a primeira vez, acho que foi 2017, se não me engano. Ganhei uma viagem para Bahamas, que eu fui lá no Atlantis, um resort que eu fiquei de boca aberta de conhecer. Falo que foi uma bênção de Deus. Depois saí algumas outras vezes, né, para Punta Cana, fui para os Estados Unidos e agora para Dubai. Né? Dubai, eu não tinha essa visão que eu tive estando lá, né? Ainda mais sendo um país muçulmano, que a gente fica sabendo ali só da parte ruim, de certa forma. Quando tá Né? longe, né? Quando tá longe. É. Né? E quando surgiu a oportunidade dentro da igreja para fazer parte desse grupo e ter essa experiência, não pensei duas vezes. Ô, Gabi, você tava no grupo que foi comer lanche no primeiro dia à noite a pé? Foi no Five Guys? Foi, né? Foi. Como que foi pra você assim andar 2 horas da manhã a pé no meio de uma metrópole daquela, sem. Meu, a gente tomou sorvete 3:30 da manhã. Foi isso, né? Foi isso. Como que foi isso aí? Foi isso. Primeiro, assim, que é surpreendente a segurança que o país te proporciona. Nunca que eu imaginaria andar 3 horas da manhã com calor de 35 graus e ainda ter uma sorveteria aberta para você tomar um sorvete ali. Isso chama muita atenção, né? E uma outra coisa é a mentalidade das pessoas que lá estão. Né? São pessoas, né, fora os Emirates, lá, que são as pessoas que vivem lá, que pensam a todo momento que vai dar certo e fazem dar certo. Né? Então acho que isso, principalmente para quem empreende, para quem é empresário, abre muito a mentalidade. Né? Por que não? Se as pessoas estão fazendo, se está dando certo, por que, que não pode dar certo comigo? Acho que esse é um dos pontos que me chamaram muita atenção. Né? E tudo que eles construíram no meio de um deserto. No meio do nada, No né? meio do nada. São monumentos muito bonitos. Você não vê sujeira na rua. Né? Pessoas que, de certa forma, se respeitam. Né? Eu acho que as leis, né, embora sejam ali do rei, são bem estabelecidas e é em prol de todos. Legal. Gabi, a gente sempre faz uma última pergunta invertendo o processo. É um canal de marketing digital, nasceu para falar de propaganda, de Instagram, de Facebook, de Google e tal. Uhum. E os convidados sempre têm a possibilidade de perguntar algo desse segmento que faça sentido, que tenham dúvida e tal. E se você tiver alguma coisa que você quer saber, alguma dica e a gente puder ajudar, estamos à disposição. Manda aí. Vamos lá, tenho. Inverteu agora, hein? Eu nunca fui uma pessoa que me posicionasse tanto na rede social no caráter profissional. É até algo que eu não tenho tanto tempo para olhar e nem know-how para fazer, né? Como que eu faço uma publicação, de quanto em quanto tempo, o que que eu tô querendo atingir com aquilo? Será que o meu público hoje, os investidores, estão nas redes sociais? E mais do que isso, se esse serviço é contratado por rede social, né? Então esse é um ponto que eu tenho, porque basicamente eu não prospecto por rede social, né? A minha prospecção vem
da própria carteira que eu construí ao longo desses 10 anos no mercado financeiro, né? E de novos contatos que eu tenho ali em eventos, em viagens que eu faço. Então é basicamente isso. Essa parte das redes sociais, até por não conhecer, ainda assim é algo que eu tenho muitas dúvidas. Ô, Gabi, eu acho que vender investimento pela rede social é difícil. Acho que o primo rico vende. Então, tem gente vendendo. Certo? Agora, a gente pode usar a rede social para um monte de coisa. Para networking, para apresentar para o mundo lá fora quem é o Gabriel, o que o Gabriel faz e tal. Mas se eu tivesse que usar a rede social para fazer o trabalho de vocês, e o trabalho de vocês é baseado em networking, em conhecer gente, Total. vocês precisam conhecer pessoas. Eu usaria a rede social para desenvolver encontros, jantares, viagens e coisas do tipo para conectar com gente. Então, dá para usar a rede social para vender investimento? Não dá. Vamos dizer que não dá. Uhum. Mas eu consigo usar a rede social para vender uma experiência em Dubai, para empresários brasileiros irem conhecer o mercado de Dubai? É possível fazer isso? Sim. Hoje a gente sabe que é. A gente até conhece gente lá que prepara tudo, guia, e o receptivo e tudo mais. Então, eu posso usar a rede social para que 2 vezes por ano eu monte um grupo de pessoas para ir a Dubai, falar de investimento em Dubai e fazer networking com esse grupo e na volta sair visitando um por um para fazer investimento? Posso. Então, de uma forma indireta, a rede social te trouxe cliente para dentro do teu segmento? Sim. Então, é muito de como você vai usar a ferramenta e qual é a estratégia que você vai usar para alcançar o teu objetivo. A gente tem que ser intencional em todas as coisas e desenvolver produtos que tragam esses clientes para perto da gente. Posso dar um exemplo de um produto? Sim. Baseado na nossa viagem agora? Eu estou fazendo com o Sérgio Raposo um evento para médicos em Dubai. Não é louco? Show. Ele pode receber médicos lá? Pode. Ele é alguém que pode levar um brasileiro que vende açaí, um Mohamed daqueles lá para conversar, um secretário de saúde, um dono de uma rede de farmácia. Ele pode levar essas pessoas para falar lá no evento? Pode. Ele sabe qual hotel escolher, qual guia contratar, que ônibus usar? Sabe. Ele tem isso formatado. Então, ele tem o negócio dele lá. O negócio dele é fazer viagem para grupos em Dubai. Eu vou usar o negócio dele para levar um grupo de pessoas aqui que eu tenho interesse nesse grupo. Mas precisa ter uma oferta irresistível. Certo? Então, doutor, eu vou te levar para Dubai. A gente vai fazer uma experiência em Dubai de turismo, de museu, de parques e coisas e compras. Mas no meio dessa programação vai ter um evento médico em que algumas pessoas de autoridade lá em Dubai vão falar, mas mais importante do que isso, você vai ter a oportunidade de falar por 20 minutos a respeito de um protocolo, de um formato de atendimento que você tem executado no Brasil, para a gente poder fazer um material para você usar nas suas redes sociais e atracar a autoridade. Isso vende? Sim ou não? Sim. Acredito que sim. Eu levo o médico para lá, para Dubai? Sim. Eu gravo ele lá? Sim. E quando ele voltar, quem vai executar a estratégia digital dele? Eu. Qual que é o meu intuito, o meu objetivo? É levar para Dubai? Não, é pegar o contrato na volta. Mas se eu levar o médico para Dubai, depois de uma semana conversando com ele, estando junto, batendo papo, conhecendo, gravando um podcast lá do alto, do Burj Khalifa, dá para fazer. Você concorda que é mais fácil desse médico me dar o acesso que eu preciso para desenvolver negócio com ele? Então eu usei a rede social para vender a viagem, mas o que a viagem vai me trazer depois... Entendeu? Eu acredito que essa questão de agregar valor e até networking para eles é uma coisa que me despertou há alguns anos. Então, muitos dos meus clientes, eles se conversam e eles fazem negócios entre si. Sim. Né? E eu vejo que isso ajuda eles a crescerem, por óbvio, e ainda assim a entenderem que o meu serviço é além dos investimentos. Do investimento. Então você imagina que você, Gabriel, para o ano de 2024, vai montar um grupo
de brasileiros para ir a Dubai. E vai junto. E vai desenvolver networking com aquele grupo. No meio ali vai 2 ou 3 que já são clientes seus. Sim. Mas vai ter 10, 12 que não são. Mas uma semana depois, a porta está aberta para você ir fazer negócio. É como eu vejo o uso da ferramenta. Então, eu usaria a rede social para quê? Para anunciar o projeto, a viagem, aquecer uma audiência, preparar gente que está ouvindo para ir para Dubai, fazer uma viagem de negócio, de descobrir Dubai. Ok. Por que Dubai? Porque tem a coqueluche, tem o glamour, tem todo aquele aspecto, né? Não precisa de visto, dá para ir a hora que quer, tem lá o receptivo preparado. E quando você fala aqui no Brasil, Dubai, o olhinho de quem está do outro lado, Dubai. A gente foi, é uma cidade. Tem gente como aqui, tem táxi como aqui, como metrô como aqui, ônibus como aqui, é uma cidade. É óbvio que tem um monte de seguranças e coisas lá que aqui não tem. Mas ancora num produto de investimento. E se o cara tem dinheiro para ir para Dubai, provavelmente ele tem dinheiro para ter uma carteira de investimento com você. Possivelmente. É isso. Show. Ajudou? Ajudou. Bora para Dubai. Pessoal, obrigado. Esse foi mais um Pegos pelo Tráfico, um papo na praça aqui com o Gabriel. Gabriel é monstro lá no investimento, é um cara que manja muito, entende bastante das coisas. Eu vou deixar o contato dele aí na descrição do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, quiser falar com ele, chama ele no WhatsApp aí e manda sua dúvida para lá. Beleza? Valeu! Show.